O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Você imagina Deus falando com você abertamente tudo o que você precisa? E você tem falado com Ele abertamente de tudo o que você precisa falar? Existe esse elo, esse relacionamento entre os dois? Ou é simplesmente você trata a Deus como uma religião, cumpre seus deveres e não se relaciona com Ele? Bem, Jesus falava muito em parábolas, em comparações, histórias que comparavam com o cotidiano das pessoas. Mas ele não falava abertamente, porque as pessoas não tinham estrutura de ouvir certas verdades que não iam compreender. Mas Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: disse-vos isto por parábolas. Então ele estava falando coisas por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, você não vai ouvir falar de forma assim, entre linhas. Você vai ouvir do próprio Senhor Jesus, Ele falando do Pai para você. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Ou seja, você, naquele dia, você vai pedir ao Senhor Jesus e Ele não vai precisar rogar ao Pai por você. Pois o próprio Pai diz assim: pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele cumpriu com a missão dele. E todo aquele que faz caso, aceita ao Senhor Jesus a orientação, a direção, o mandamento, ama a Jesus. E você amando a Jesus, ao Senhor Jesus, você ama a Deus. E Deus ama você. Ama você porque você tem amado aquele filho que Ele mandou por você. Ou seja, você creu que Jesus saiu de Deus. Agora, imagina você. Imagina. Você tem os seus argumentos, as suas questões. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa está conversando, falando com você, e dentro da sua mente você diz assim: ah, não é bem assim, é você que pensa assim. Ah, eu não acho isso. Você está falando isso que é fácil para você. Sabe quando você começa a argumentar dentro da sua cabeça, não fala para fora, mas dentro de você, você argumenta, você não crê, você não recebe. E muita gente faz isso com Deus. Com o Senhor Jesus, nós temos falado sobre Ele e você fica argumentando. Ou seja, você não recebe o presente de Deus, que é o Senhor Jesus, que ensina, que deu a vida por você. Você fica argumentando, você fica questionando. Então, você não crê naquele que Deus enviou. Imagina, você manda o seu filho para um lugar
com a missão e as pessoas naquele lugar não aceitam o que o seu filho faz, o que o seu filho fala, não aceita a autoridade do seu filho que você deu a ele. É isso que muita gente faz. Então, o Senhor Jesus, ele está falando, olha, eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele está falando de forma clara, mas não sei se os discípulos estavam entendendo o que o Senhor Jesus estava falando. E agora eu pergunto para você, será que você é esse relacionamento assim, trata Deus como uma religião e você tem os seus argumentos na sua cabeça quando você ouve falar sobre Deus? Nós temos falado aqui quem é Deus e quem é você, e você vive colocando as suas defesas, os seus argumentos, os seus métodos, o seu jeito. E é por isso que você não aceita, não crê. E sabe o que acontece? O tempo vai passando e você fica estancado porque você aceitou os seus pensamentos, você não expulsou, você não optou por crer naquilo que Deus enviou, até mesmo uma pessoa enviada por Deus, um servo dele. Eu, por exemplo, pastor, o bispo, o obreiro, o membro que tem o Espírito Santo, que tem lhe falado. Ou seja, você vive com as suas defesas e Deus não pode fazer nada. Bem, vamos a uma trilha musical enquanto você vai pensando sobre você. Não fica aí se esquivando com resposta na ponta da língua. Observe quem você tem sido, para que seja algo real e não algo artificial. E aí, falou com Deus? Conversou com Ele? Ou talvez você ficou fazendo uma retrospectiva da sua vida, de como você tem tratado a Deus? Avaliou direitinho? Pois é. Se você enxergou, se você fez essa retrospectiva, você está procurando o que é justo. Você está interessado. Quando a gente não tem interesse, a gente não faz, não obedece, não faz caso. Então, seguimos do mesmo modo que sempre somos. Mas, se estamos interessados, então, é porque incomoda a verdade. A pessoa quer ver a verdade, quer conferir. Isso é uma fé inteligente. A fé emotiva não quer conferir. Quer dizer que está tudo bem, que está tudo ok. Então, os discípulos, sabe o que falou para Jesus? Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Sabe, eles falavam que criam em Jesus porque Jesus falou agora conhecemos que sabes de tudo. Mas Jesus já tinha falado. Ele falou inúmeras coisas, mas eles não entendiam. Assim acontece quando a pessoa não entende Deus. Ela passa
Sabe quando você não entende, você tem até uma certa rejeição, porque você não está entendendo. Então você rejeita a orientação, você às vezes acaba até desvalorizando, porque como você não está entendendo, você deixa para lá. E Jesus falou assim: vocês disseram que creem em mim. Credes agora? E falou uma verdade para eles. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Ou seja, vocês dizem que crê, mas no momento duro, no momento que eu for preso, vocês vão me deixar só. Vocês vão ter medo. Mas eu não vou estar sozinho, porque Deus Pai está comigo. E ele continua falando, Jesus: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Jesus estava preparando eles para aquilo que eles iriam passar, pelo medo, pelo pavor, pelas dúvidas, pelas aflições que iriam acontecer. E Jesus estava falando isso para que eles tivessem paz, guardassem o que o Senhor Jesus havia falado. Porque nesse mundo vocês vão ser perseguidos, vocês não vão ser compreendidos. Mesmo que você fale a verdade, você ama, você não vai ser amado. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci o mundo com todas essas aflições que eu vou carregar em mim, vocês não precisam carregar mais isso. Tenha bom ânimo, não fica desanimado, não fica desconfiado, não fica malicioso. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu e você também tem que vencer essas aflições, fazendo caso ao que o Senhor Jesus falou. E você vai permitir isso acontecer? Guardar as palavras do Senhor Jesus? Ou você vai achar que está tudo bem e esquecer dos momentos difíceis? Vamos observar a nossa vida para que a gente esteja preparado para esses momentos difíceis que vamos passar neste mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus.